Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Mato Grosso, mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje já é quarta-feira, chegamos na metade de mais uma semana. Anote aí, é 5 de fevereiro do ano de 2025 e eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, que Deus já tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. O programa de hoje está assim, assim de informações importantíssimas. Daqui a pouco eu entrevisto ao vivo aqui no Passando a Limpo, ele já está comigo aqui nos estúdios da TV Mato Grosso, a presença do ex-governador do estado de Mato Grosso, Pedro Táxi. Nós vamos falar exatamente a respeito da possibilidade, inclusive, dele voltar a dividir o voto do eleitorado mato-grossense. Vamos falar com ele sobre vários outros assuntos. Não perca, é uma das entrevistas mais aguardadas da televisão de Mato Grosso. E mais, quero começar o programa de hoje chamando a sua atenção para essas imagens que eu vou mostrar agora. Imagens de uma covardia, de um ato brutal que foi registrado através de uma câmera de vigilância na rodoviária municipal aqui de Cuiabá, onde lamentavelmente, 4 homens são suspeitos de ter matado uma pessoa por espancamento. Isso em plena rodoviária municipal aqui da capital, um ato criminoso, está sendo tratado de uma maneira muito especial pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui do estado de Mato Grosso, aqui de Cuiabá. Este homem, devido aos ferimentos, ele não resistiu. E, infelizmente, Mato Grosso registra mais um caso horripilante. Um ato desumano, cruel e covarde da parte de seres humanos, se é que são de fato seres humanos. Olha, essa reportagem, inclusive, já está no ponto para mim. Eu quero trazer essa matéria. Coloca para mim, por gentileza, esse vídeo. Acompanhe comigo, Mato Grosso, aqui, na tela do Passando a Limpo. Olha essa cena. Olha essa imagem, são imagens fortes, se preparem, hein? Se preparem, são imagens fortes. Infelizmente, imagens fortes. Aliás, imagens fortes você passou a acostumar a ver nos noticiários aqui do estado de Mato Grosso, em todos os lugares, né? Porque os crimes estão acontecendo aos montes. É impressionante. É aqui em Cuiabá, é Várzea Grande, é Sorriso, é Nova Mutum, é Lucas do Rio Verde, é Sinop, é Rondonópolis, é Tangará da Serra. Você vai lá para o Araguaia, crimes bárbaros estão acontecendo. E você observa que tudo isso ao lado de um ônibus da empresa Itamaraty, conforme está aí no vídeo, né? Com pessoas circulando ali e a sessão de espancamento, sabe? Em meio a gritos, em meio a uma barulheira infernal e ninguém faz nada. Cadê a polícia que não chegou aí? Cadê a segurança da rodoviária municipal de Cuiabá? Não é possível que ninguém escutou, ninguém viu, ninguém observou essa movimentação. Não é possível que um homem morra da maneira como morreu, vítima de espancamento, exatamente dentro de um dos locais mais movimentados e popular aqui da capital. Infelizmente. Homens de 68, 48, 55 anos e 33 anos. Ambos, segundo informações que nós recebemos, são vigilantes patrimoniais da rodoviária. Eles já foram identificados, inclusive, as diligências da DHPP já estão, obviamente, trabalhando para tentar apurar o que de fato aconteceu. Não é possível. Nós temos, nesse momento, a fala do delegado que está à frente da investigação. Tem essa fala, né, Léo? Coloca para mim, por gentileza, a fala do delegado que está à frente da titular da DHPP, acompanhando esse caso, né? Coloca para mim, por favor, na tela do Passando a Limpo. Neste caso, nós estamos tentando fazer a correta identificação da vítima. Até o presente momento, ela não é identificada.
porém existe a suspeita de que seja um venezuelano. Nós estamos tentando confirmar essa informação, né? Foi um caso típico de homicídio qualificado e com impossibilidade de defesa da vítima, tendo em vista que os agentes vigilantes, agentes de segurança, eles são responsáveis pela segurança também de quem está sendo investigado, quem está usando a rodoviária, e por mais que essa pessoa esteja praticando um ato ali de revolta que tenha que ser contido, até por isso existe os agentes de segurança, existe uma responsabilidade sobre a saúde do outrem. Então, eles agiram, ao meu ver, com excesso, excederam o poder que lhes foi dado de conter e acabaram agredindo essa vítima até a morte. Claro que são 4 pessoas, são 4 ações, cada um vai ser responsabilizado conforme a sua conduta. Tem aquele que agiu mais e pode ter contribuído para programar para o resultado. Especificamente foi atribuído aí o dolo eventual também, porque obviamente que não era a intenção deles matar. Porém, eles assumiram o risco de produzir esse resultado, porque você juntar 4 homens, agredir, existir uma tonfa retrátil de ferro, utilizar um instrumento aí contundente, né, nessa pessoa, a pessoa caiu, bateu com a cabeça, já estava sangrando, demorou na acionamento do socorro. Então tudo isso contribui para o resultado morte da vítima, e por mais que não tivesse aquele desejo de matar, mas você, como agente de segurança, como um vigilante, você é um garantidor. Você é um garantidor das pessoas que utilizam aquele espaço. E como garantidor, eles acabaram deixando essa pessoa ter a vida ceifada. De fato, nós identificamos que em determinado momento ele corre e bate no vidro, ele bate com a cabeça no vidro. De fato, ele estava transtornado. Porém, após esse episódio, ele foi espancado, ele foi agredido. As imagens são claras, né? As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que ele é agredido e posteriormente ele é submetido a uma chave de braço, a um mata-leão. Já, ao meu ver, no momento que ele já estava imobilizado e pelas imagens dá para ver que ele não oferecia tanta resistência a ponto de precisar de um ato tão agressivo. Então, tudo isso foi analisado por mim como autoridade policial para decidir dar a voz de prisão em flagrante e fazer esse auto de prisão em flagrante. Delegado, os suspeitos eles foram ouvidos, o que eles relataram sobre este caso? Eles relatam basicamente o que aconteceu no vídeo. Um usou o direito constitucional de permanecer em silêncio, os outros falaram e explicaram que realmente a intenção deles não era de matar, não era de causar esse dano. Bem, você acabou de ouvir aí as imagens, através das imagens, a fala do delegado especializado, do delegado titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Infelizmente, o que nós podemos dizer é a tristeza que sentimos de ver servidores da rodoviária municipal da nossa capital cometerem um ato bárbaro e covarde como esse. A vítima, Idemaro Ivan Sanches Camarro, natural da Venezuela. Já os agressores confirmados aí pelo Dr. Nilson. Alvacir Marques de Souza, 68 anos de idade. Jonas Carvalho de Oliveira, 55 anos de idade. Diego Eric da Silva Ferreira, 33 anos de idade. E Luciano Sebastião da Costa, de 48 anos de idade. Infelizmente, esse negócio de dizer que não queriam matá-lo, não encaixa agora. Porque eles mataram. Espancaram.
abusaram do poder que exerciam sobre este rapaz. E o resultado é o que você acaba de ver. Infelizmente, mais uma cena que leva o nome de Mato Grosso para o Brasil, para o mundo. Um estado que, sem dúvida nenhuma, está marcado e pautado pela violência nos 142 municípios aqui do estado de Mato Grosso. É lamentável, né? Bom, eu saio desse assunto e chamo a sua atenção agora para o balanço policial do programa Passando a Limpo. Vem comigo, Mato Grosso, acompanhe o Passando a Limpo. A Polícia Civil prendeu no último final de semana, no município de Comodoro, um homem identificado como Adalberto Ribeiro dos Santos, de 53 anos. Ele é acusado de matar a companheira Kelma Dias da Silva, de 39 anos. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Kelma foi encontrado no dia 23 de novembro no distrito de Desciolândia, em Diamantino. Os restos mortais estavam enrolados em uma coberta e a vítima estava em estado de decomposição. Por isso, a identificação oficial foi feita através da arcada dentária. Uma testemunha identificou que o pano em que a vítima estava enrolada era da residência do casal, fazendo com que Adalberto fosse o principal suspeito do crime. A Polícia Civil deu cumprimento na data de ontem a mandado de prisão temporária por 30 dias contra o suspeito de ter matado sua companheira. O cadáver da vítima foi encontrado no dia 23 de novembro no distrito de Desciolândia, município de Diamantino. No dia 12 de novembro já tinha feito um BO de desaparecimento de pessoa em relação a essa vítima. Requisitamos perícia politécnica que identificou o cadáver como sendo da desaparecida pela arcada dentária. Passamos a investigar o caso e descobrimos que o cobertor que estava enrolado no cadáver da vítima com fios de nylon pertencia à residência do casal. Uma testemunha que recebia o casal em casa, lá em Desciolândia. Em uma das brigas que ela relata, que foram várias brigas do casal, em uma das brigas ela ajudou a vítima a tirar os pertences da sua casa em Tangará da Serra. E nessa ocasião, ela encontrou esse cobertor, que era o único cobertor que o casal tinha. Era o mesmo cobertor xadrez. Então colocamos o companheiro da vítima como principal suspeito do caso. Outra situação que também estranhamos o comportamento dele foi não ter comunicado à delegacia do desaparecimento depois de semanas que outros familiares da vítima, como o filho dela, que foi até a casa do casal e comunicou o desaparecimento após o suspeito dizer que teria dado dinheiro e ela saiu de casa e não voltou mais. Eles tinham um histórico de briga, a vítima era usuária de drogas, o suspeito falou em interrogatório que ela devia ao tráfico de Desciolândia. A Polícia Civil apurou que ele tem outras passagens por violência doméstica, inclusive com outras mulheres que ele teve relações anteriormente. Equipes da Polícia Civil de Sinop prenderam nesta terça-feira o autor de um homicídio ocorrido em uma boate, na cidade de Peixoto de Azevedo, no mês passado. Robson Lima da Silva, de 25 anos, foi atingido por disparos dentro de uma boate, na madrugada do dia 18 de janeiro. Ele chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu. Durante a investigação, a Delegacia de Peixoto de Azevedo identificou o autor do homicídio como Adílio Pereira de Menezes, de 39 anos, e representou pela prisão preventiva, deferida pela 2ª Vara Criminal do município. Nesta terça-feira, as equipes da Polícia Civil em Sinop localizaram o investigado em uma kitnet, no bairro Jardim Imperial, onde estava se escondendo, e pretendia fugir da cidade até o fim de semana. Após a formalização da prisão, Adílio será encaminhado à penitenciária de Sinop, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. Lucas da Silva Figueiredo, de 20 anos, foi executado a tiros na noite de terça-feira, no bairro União, em Barra do Bugres. A vítima estava de moto e foi alvejada com cerca de 5 tiros, e apesar de ainda ter tentado fugir, acabou caindo morto no meio da rua. Conforme informações do boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram no local, encontraram Lucas caído e ensanguentado. Uma ambulância foi acionada, mas o rapaz já não apresentava sinais vitais. O par de chinelos da vítima foi encontrado a cerca de 10 metros do corpo. A hipótese inicial é de que Lucas tenha tentado fugir do assassino.
O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames de necropsia. Buscas foram realizadas, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil segue apurando o caso. Um idoso, identificado como Hélio Hilário, de 72 anos, foi encontrado morto dentro de um barraquinho no pátio de uma obra na rua São Francisco de Assis, em Sorriso. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, juntamente com a Polícia Militar, foram acionadas para atender a ocorrência. De acordo com as informações preliminares, o corpo do idoso estava trancado dentro do barraco e já apresentava sinais de decomposição. Testemunhas relataram que a última vez que ele foi visto com vida teria sido no sábado. A Politec e a Polícia Civil foram acionadas para periciar o local e iniciar uma investigação sobre a causa da morte. Policiais militares de Santa Rita do Trivelato foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito na rodovia MT 140, a cerca de 50 quilômetros da sede do município. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com uma cena devastadora. O relato é de que o caminhão vermelho que aparece nas imagens teria passado por um buraco na pista e o motorista acabou perdendo o controle, não conseguindo evitar a batida com uma carreta que vinha no sentido contrário. Foi levantado que o motorista do caminhão vermelho seguia rumo a Nova Brasilândia. Ele foi socorrido, encaminhado para o hospital em Nova Mutum e está fora de perigo. O condutor da carreta não sofreu nenhum ferimento. Bem, aí está o balanço policial, sem dúvida nenhuma. O volume de ocorrências policiais em todo o estado é muito grande. É muito grande e nós estamos preocupados. E a população cada vez mais assustada com tudo o que está acontecendo. Não bastasse os crimes, tem também os acidentes automobilísticos que acontecem não só na área urbana, mas também, principalmente, nas nossas rodovias federais e estaduais que cortam o estado de Mato Grosso. Mortes todos os dias, praticamente. Acidentes gigantescos. Infelizmente, essa é a realidade do estado de Mato Grosso. Bem, conforme eu anunciei, eu estou recebendo nesta tarde, já quase noite, a presença do Dr. Pedro Taques, ex-governador do estado de Mato Grosso, que vai estar comigo, né, para conversarmos um pouquinho. Dr. Pedro Taques, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer em revê-lo. Faz muito obrigado. tempo que eu não lhe via. Faz e tempo. não tinha a oportunidade de conversar contigo. Você está bem mais novo, viu? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Eu sei que essa fala é a fala de um amigo. É um amigo. Que coração chagoso, coração grande. Tá certo. Olha, não sai daí, não, porque eu vou para um rápido intervalo comercial, mas é rápido mesmo. Eu volto na sequência com essa entrevista ao vivo, aqui no Passando a Limpo. Eu espero você. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal é o Half Pipe.
Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas, muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia, cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! A TV Mato Grosso está de cara nova. Com uma programação diversificada, trazemos informação, esporte, cultura, saúde, política e entretenimento, sempre valorizando nossas raízes e os cidadãos mato-grossenses. Acompanhe a nossa programação ao vivo ou pelas nossas redes sociais. Nós já estamos de volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, recebendo, conforme nós já anunciamos, a presença do ex-governador do estado de Mato Grosso, Dr. Pedro Tax, que já está aqui comigo. Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo, né, a este programa, né, agradecendo a sua presença aqui. Muito obrigado, Agnello, a você. Quero cumprimentar a todos, a técnica aqui, pessoas competentes e, notadamente, o seu qualificado ouvinte, internauta, telespectador. Hoje é tudo, né? Porque as redes estão linkadas, ligadas. Isto mostra a abrangência do seu programa e a sua competência. Antes de nós iniciarmos essa conversa, eu queria, em nome de toda a direção da TV Mato Grosso, né, externar de forma pública, já o fizemos isso, de forma pública, porque recentemente o senhor passou por um momento muito difícil com a sua família, com a perda do seu Alinor. Né? O Nego, como era mais conhecido, né? Um cidadão de Barão de Melgaço. Não, de Rosário Oeste, a Corizal, mas faleceu em Barra. Ele faleceu em Barra do Bugres. Em Barra do Bugres, né? Em Barra do Bugres. 91 anos, Pedro? 91 anos, ele faleceu dia 24, agora ficou 3 meses internado, fez 91 anos dia 21 e faleceu 2024, né? Deus sabe o que faz, a família, é muito triste perder assim, mas entendemos os desígnios e a vontade de Deus. Certo. Enquanto eu apresentava, doutor Pedro Tax, aí o balanço policial, falando desse assunto muito triste lá ocorrido na rodoviária municipal, com esse espancamento que vitimou um venezuelano, né, que o levou até a morte. O senhor estava ali, eu percebi que o senhor estava ali gesticulando, conversando aí com a produção, alguma coisa, né? Essa questão da violência hoje, a nível de Brasil, porque a violência hoje, ela não está concentrada em uma cidade, em um estado, nós estamos vendo a violência hoje no território nacional. Parece que é algo incontrolável. O Ministério da Justiça vem tentando, de todas as maneiras, conter. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que está à frente dessa pasta, às vezes passa a impressão de que ele está totalmente perdido, perdeu o controle. Nós estamos vendo isso de um modo geral. Como é que o senhor avalia esse cenário da segurança nacional, com essa onda das organizações criminosas montadas e aqui no estado de Mato Grosso? Muito obrigado por essa importante pergunta, né? Eu confio no ministro Lewandowski, que eu conheço pessoalmente, peço respeito à sua opinião em relação a isso, mas o ministro Lewandowski, ele conhece de segurança pública, né? Foi desembargador em São Paulo, ministro do Supremo e hoje ministro da Justiça. Nós precisamos a aprovação desta proposta de emenda à Constituição que ele apresentou, que dá à Polícia Federal maiores atribuições em determinados crimes
crimes que desassossegam mais de um estado da federação, a Polícia Federal poderia ter uma atribuição alargada, aumentada. Não porque nós estejamos a desconfiar da Polícia Militar, da Polícia Civil. Não é isso. Aliás, eu devo a minha vida e a vida da minha filha à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. E a Polícia Federal, eu e minha filha, 10 anos com escolta policial em razão da minha atuação de combate ao crime organizado enquanto fui procurador da República, como as pessoas se recordam disso. Mato Grosso, em um determinado momento histórico, o crime organizado se adonou do Estado. Né? Ali, naquele momento, 11 pessoas morreram no Estado num período de 6 meses, todas pelo crime organizado, e o último foi um jornalista, né, o Sávio Brandão, em 29 de setembro de 2002, e o Estado era dominado, a Assembleia Legislativa, parte do Executivo, pelo crime organizado. A partir deste momento, houve o desmantelamento do crime organizado. No governo Simão Barbosa, que me antecedeu no governo, o crime organizado dominou novamente o Estado de Mato Grosso e roubou, né, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Quem está a dizer são os próprios. Por exemplo, o Silval fez uma delação premiada e disse que roubou 1 bilhão de reais. O Riva fez outra delação e disse que roubou 500 bilhões de reais. O senhor está associando o crime organizado aí, pelo que eu entendo, não somente a esse crime de matança e tortura, como nós estamos vendo, tráfico de drogas, armas, veículos roubados, essa dominância dentro das penitenciárias, mas o senhor trouxe à tona aqui também essa questão empresarial. Não há que se falar em crime organizado sem a participação de agente do Estado. Existem conceitos de crime organizado, o Tratado de Palermo da ONU, que o Brasil é signatário, fala que não há crime organizado, organizações criminosas, sem a participação de agente do Estado. O que eu quero dizer com isso? O crime existe no Brasil todo. Alguns estados em menor e outros em maior incidência. Mato Grosso hoje, Aguinaldo, me permita, é um dos estados mais violentos do Brasil. Mas não é por conta do crescimento do Estado, da expansão do Estado, da riqueza provocada pelo agronegócio? Mas não é culpa do agronegócio isso. Eu penso que o Distrito Federal é uma unidade federada mais rica que Mato Grosso. Hoje, Mato Grosso é mais violento do que o Rio de Janeiro. Baseado em que o senhor fala isso? Baseado em que? Em números do próprio Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, todo ano, faz um levantamento anuário da violência. Eu vou trazer um exemplo. 2 números. Mato Grosso hoje tem 31 homicídios por 100 mil habitantes. O Rio tem 16. São Paulo tem 7 homicídios por cada 100 mil habitantes. Mato Grosso é um dos estados mais violentos do Brasil. Mais um dado, me permita. O Ministério da Justiça, há uma semana atrás, eu vou te mandar aí os relatórios, ele disse que Mato Grosso foi o estado do Brasil, o estado brasileiro que menos diminuiu a prática de crimes violentos, homicídio, estupro, feminicídio, roubo, sequestro, de 2018 até 2024. Mato Grosso é o estado que menos diminuiu a prática desses crimes, o que mostra, né, uma incompetência da política de segurança pública do estado. Aliás, o procurador de justiça, do Dr. Domingos Sávio, ele disse recentemente a ignorância do governo do estado em razão da segurança pública. Ele que disse. Eu tenho ouvido muito, desculpa me interromper, mas eu tenho ouvido muito o governador Mauro Mendes dizer que não pode atribuir a culpa ao governo do Estado, à gestão do Estado, porque, infelizmente, nós temos um sistema de leis muito frágil, que mais colabora com o bandido e criminoso do que com o cidadão de bem. Né? E o senhor conhece bem esta área de justiça. O governador é um terceirizador geral, né? Ele terceiriza a culpa para Brasília, ele terceiriza a culpa para as leis, ele é um terceirizador geral da República, terceiriza. Um exemplo disso, em 2016, quando eu fui governador do estado, Mato Grosso tinha 8.500 policiais militares. 8.500. Hoje, 2025, Mato Grosso tem 6.300 policiais militares. Como é possível? Você está dizendo que Mato Grosso cresceu. Mato Grosso hoje é dominado por facções criminosas. Vamos dar 3 exemplos. Mas isso não é no Brasil inteiro? É no Brasil todo, mas aqui... Porque aqui nós temos visto Aguinaldo aí estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Rondônia, Acre, enfim. Mas e os números? Nós vamos fazer uma discussão com evidências. Você já viu, nesses outros estados, cemitério clandestino? Em Lucas do Rio Verde foi encontrado um cemitério clandestino com 12 corpos na terra, na cidade do vice-governador Otaviano Pivetta. Aqui em Várzea Grande, 6 jovens
sumiram. Você já viu isso em outro estado? Aqui em Mato Grosso, uma jovem negra, artista, cantora de rapper, ela foi encontrada amarrada em pedaços de concreto dentro do Rio Cuiabá. Isto mostra a ignorância total da política de segurança pública desse estado. Eu estou trazendo números. Mato Grosso hoje, em se tratando de homicídios, feminicídios e estupro, é um dos estados do Brasil que mais ocorre. Eu não estou dizendo isso porque eu ouvi dizer, são números do Ministério da Justiça. O que fazer para mudar isso? Nós precisamos aumentar o número de policiais militares. Nós temos poucos policiais militares no estado. Mas o problema é a deficiência? Total. É o número de policiais? É a incompetência da política de segurança pública. Precisamos, no mínimo, de mais 5 mil policiais militares. Por que isso? A polícia militar faz a polícia ostensiva, ela evita a prática de crimes. A polícia militar não pode estar em todos os lugares, mas a maioria dos crimes são praticados no mesmo horário, nos mesmos lugares. E daí, me permita, existe um sistema de inteligência que você identifica onde os crimes são praticados. Além disso, o crime organizado em Mato Grosso, as facções dominam cidades, regiões e bairros. Exemplo disso, Sorriso. É a 4ª ou 5ª cidade mais violenta do Brasil. Lá o bairro São José, São Domingos, do outro lado da BR, em Sorriso, tem determinada região que a polícia não pode entrar. Isso aí é culpa de lei? Não. É culpa da falta de uma política de segurança pública que seja condizente com os direitos fundamentais, mas que não trate o criminoso com flores. Criminoso não pode ser tratado com flores. Criminoso tem que ser tratado com força, mas com respeito ao que diz a Constituição. Este programa Tolerância Zero, que o governo do estado de Mato Grosso implementou aqui, é justamente para combater o crime organizado. E nós estamos vendo aí as atuações das nossas polícias militar, polícia civil, a participação da Polícia Federal, enfim, todas as autoridades, Pedro, estão nas ruas combatendo. Eu concordo com você. Eu quero aqui dizer ao governador que ele copiou o programa Tolerância Zero de um chefe da polícia de Nova York chamado Rudolfo Giuliani na década de 70. É algo já atrasado. É um governo de propaganda e de fachada. Porque os números da segurança pública, eles revelam que o governo do estado perdeu o jogo, perdeu a luta contra os bandidos, contra a criminalidade. E quem sofre com isso? Quem sofre com isso é o cidadão. O sistema penal não é um grande responsável e potencializador dessas questões? Concordo com o senhor. Agora, o sistema penitenciário de Mato Grosso, apesar do trabalho da Polícia Penal, virou uma central telefônica. Quantos celulares permitam ao governador? Diz que era o AB, era que entrava advogados, o Procurador-Geral de Justiça, né? Disse que advogados, isso aí é incompetência da administração. Essa incompetência da administração faz com que líderes do crime organizado dominem o sistema dentro e fora. E quem sofre com isso? É o cidadão, notadamente o negro, aquele mais pobre, aquele que vive nas periferias da cidade. Este é que sofre, porque lá existem salves. Eu tenho amigos que moram nos bairros mais populares, aqui de Cuiabá, as crianças nas escolas estão falando sobre salves de facções criminosas. Isso mostra, Agnello, a total ignorância do atual governador a respeito da segurança pública. Não adianta, me permita. Sim. É um terceirizador, né? Terceiriza para Brasília, terceiriza a responsabilidade para as leis e não cumpre a sua função. Primeiro, tem que chamar mais policiais militares. Nós temos um déficit de 5 mil policiais militares no estado. Aliás, existe uma lei estadual que fala que nós precisaríamos hoje, no mínimo, de 12 mil policiais militares. Eu escutei, inclusive, isso daí do ex-comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Mendes, numa entrevista que ele me concedeu. Que saiu meio chutado, meio magoado, não sei porquê, né? Não sei. Quanto a isso, eu não sei. Mas na ocasião, ano passado, ele disse realmente, quando estávamos vivenciando aquela discussão do chamamento dos aprovados no concurso público, ele disse, olha, nós temos 6.300 policiais, vai ter aposentado, nós precisamos ter pelo menos 12 mil. Isso naquela época gerou assim um mal-estar muito grande. Por quê? Porque a gente bem sabe, e o senhor já foi governador do estado, já comandou esse estado, que sair de 6 mil para 12 mil tem um impacto absurdo na receita do estado. Nós estamos preparados para isso? Com todo respeito, mal-estar se resolve com maracujina, se resolve com fedegoso, mal-estar se resolve com remédio.
A segurança pública se resolve com dinheiro. E o governo do Estado propala que existe um ajuste fiscal. Está o dinheiro sobrando, existe dinheiro sobrando para a estrada. É bom que construa estrada. Eu quero cumprimentar o governo pelo número de rodovias pavimentadas, parabéns, está de parabéns. Agora, precisa tratar de gente, pessoas que estão morrendo nos bairros, estão morrendo em todos os municípios do Estado. Tem duas discussões que nós acompanhamos do governador Mauro Mendes, que tem chamado muita atenção, inclusive tem chamado a atenção do Brasil inteiro em cima dessa discussão. A primeira é que está sendo tratado por alguns governadores, que é de dar autonomia para os estados, de implementar algumas leis para poderem ser, de certa forma, um pouco mais rígido com aqueles que praticam crimes contra a sociedade. Como é que o senhor vê esta questão? E a outra é o uso de câmeras por policiais, que tem sido amplamente combatido, inclusive, pelo próprio governador do estado, que não concorda com isso. Eu quero responder essa pergunta com total tranquilidade. Por favor. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que não têm informações, que não conhecem o tema, e aqueles que são demagogos e mentem para o cidadão. Primeiro, alguns estão defendendo que os estados membros, Mato Grosso, Goiás, possam criar tipos penais, crimes. É um crime só no estado de Mato Grosso. A Constituição proíbe isso, veda isso. Isso não é possível no Brasil. É a mesma coisa você falar, alguns demagogos falam sobre pena de morte. A Constituição proíbe, só se nós tivermos outra pena de morte, não é isso? Isso é tipo parlamentar TikTok, né? Parlamentar que só fica na internet. Esse tipo de parlamentar é demagogo, né? Não é possível porque a Constituição proíbe, a Constituição veda esse tipo de divisão de competência criminal. Só a União pode estabelecer tipos penais. O Supremo já decidiu isso mais de uma vez. Ah, mas é possível? Só se a gente acabar com a Constituição, uma nova Constituição, aí pode ter um debate. Ah, porque nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos é assim porque lá é diferente daqui. Você pode copiar totalmente o que ocorre nos Estados Unidos? Não pode. Então, isso não é possível, é demagogia e o cidadão já está aprendendo a superar a demagogia. Com relação às câmeras na farda do policial. As câmeras servem para proteger o policial para que ele não possa ser responsabilizado pelo que ele não cometeu. Eu, repetindo, devo a minha vida à Polícia Militar. A minha vida e a vida da minha filha. Me permita mais dois argumentos. Como procurador da República, eu fui voluntário em mais de 10 júris de policiais militares mortos no exercício da função. Exemplo disso. E Deobrando Pascoal, que cerrava pessoas, jogava ácido de bateria em pessoas, matou um policial militar. Eu fui voluntário para fazer o júri e condenamos o Deobrando Pascoal a 48 anos de prisão. Primeiro ponto. Como senador da República, eu apresentei o projeto, está na reforma do Código Penal, que aumenta a pena daqueles que matem policiais militares, civis e federais, aqueles que exercem a função na segurança. A Câmara é para proteger o bom policial. Sabe por quê, meu amigo? Porque quem não deve, não teme. O bom policial... Mas isso é um assunto dividido, que divide opiniões dentro do próprio comando da Polícia Militar, dentro da própria área da segurança. Eu não concordo com o que disse o governador, ofendendo magistrados, membros do Ministério Público, né, que vai gravar juiz sentenciando. Isso mostra, conforme o Domingos Sado, a ignorância total em se tratando de segurança pública. Não entende nada. Mas o senhor não entendeu o que o governador quis dizer? Não entendi. O governador quis dizer o seguinte, que assim como tem bons e maus policiais dentro da corporação, da área da segurança, tem bons e maus juízes, tem bons e maus desembargadores, governadores, tem bons e maus governadores, políticos, parlamentares. Foi isso que ele quis dizer. Jornalistas. Foi isso que ele quis dizer. Eu não entendi isso que ele quis dizer. O governador não é um homem que possa querer dizer. Ele tem que dizer. Eu não estou querendo dizer nada. Eu estou dizendo. Né? Eu não vim aqui para querer dizer. Eu estou dizendo. Não estou mandando recado. Estou falando o que precisa ser dito. Para mim, a segurança pública no estado do Mato Grosso é um caso de polícia. Sabe por que é um caso de polícia? Porque não desistem policiais, porque a segurança pública do estado de Mato Grosso está permitindo que pessoas morram nas ruas. O número de mulheres estupradas no estado de Mato Grosso é o segundo maior do Centro-Oeste, em números absolutos. Eu não inventei esse número. É o Ministério da Justiça. É o Ministério da Justiça. Como é possível? No governo Silval Barbosa, nós tínhamos 33 homicídios por 100 mil habitantes.
Eu entreguei o estado com 23 homicídios por 100 mil habitantes. O governador Mauro Mendes, hoje, Mato Grosso tem 31 homicídios por 100 mil habitantes. Aumentou o número de homicídios, aumentou o número de crimes violentos. A culpa é de quem? A culpa é de quem comanda a segurança pública. Como é possível? Aqui na Praça Alencastro, em frente à antiga sede do BEMAT Alencastro, onde eu trabalhei ali como office boy do BEMAT Alencastro, um carro da polícia parado, ali para mostrar que tem segurança, alguém entra, fica ali, morre ali dentro. Como isso é possível? Os policiais estão trabalhando mais do que deve, está se pagando mais horas extraordinárias. Aí eu não respondi a sua pergunta. Tem dinheiro para isso? Tem. Não tem o superávit? Nós precisamos de servidores públicos. Precisamos chamar policiais para que eles estejam nas ruas impedindo a prática de crimes. E trabalhar com inteligência policial. Inteligência policial, isso é fato, Agnello. Isso é fato. Os crimes ocorrem nos mesmos horários e nos mesmos locais. Bom, eu quero sair um pouco dessa temática da segurança. Eu acho que você já falou bastante. Pô, Agnello, me permita mais um pouco. Não, mas é interessante. Eu estou curioso para saber, Pedro. Por favor. Sabe, Dr. Pedro Tax. Eu estou curioso para saber. Aliás, eu estou advogando aqui, né? Eu estou fazendo recuperação tributária. Sim. Eu devo ser um dos poucos ex-governadores que precisa trabalhar, porque eu não me aposentei como procurador da República, eu não tenho aposentadoria de governador, eu não tenho aposentadoria de senador. Eu abri mão de tudo isso. Mas eu estou curioso para saber, porque o senhor, durante muito tempo, estava completamente distante da mídia. O senhor estava... Eu usei uma expressão certa vez, o senhor estava invernado. Invernado? Você estava invernado. É porque eu estou gordinho, igual urso, invernado? O senhor estava, enfim, totalmente fora da mídia, das discussões, de repente só aparece. Só aparece agora em 2025, né, onde se discute já as eleições de 2026, e o senhor começa aparecendo justamente fazendo duras críticas ao atual governo do estado de Mato Grosso. Alguma razão especial para isso, doutor Pedro? Sim, eu vou dizer para você. Alguma insatisfação pessoal? Não. Alguma situação que te chama a atenção e que te faz despertar novamente esse desejo de vir a público falar com a população de Mato Grosso? Você sabe o que, Agnello? Eu saí do governo. Sim. Em 2019, entreguei a faixa para o Mauro Mendes, sim, porque assim é a democracia. Quem perde vai para casa. Montei meu escritório, comecei a trabalhar, pagar boleto, tenho dívida ainda para pagar, de campanhas, isso faz parte do jogo. Trabalhei. Só que me jogaram 17 inquéritos policiais. Eu acabei com os 17 inquéritos policiais. Sabe por quê? Porque a força não resiste o direito. 17 inquéritos policiais arquivados, porque eu devo ser um dos poucos ex-governadores do Brasil que não tem nenhum inquérito policial, nenhuma ação penal. Eu não tinha coragem de pedir voto para o cidadão, olhando nos seus olhos, né, com inquérito policial. Sabe por quê, amigo? Porque para quem está tuberculoso, uma tosse não é nada, porque alguns políticos são acostumados a roubar, e eu mostrei que é possível você ser governador sem roubar. Esse é o ponto. E eu tenho direito constitucional de falar. Eu voltei a ministrar aulas na FAIP, agradeço, no IDP. Ontem tive uma boa conversa com o ministro Gilmar em Brasília. Vou voltar a dar aula em Brasília, em São Paulo, no IDP. E como cidadão, como profissional do direito, eu tenho direito de falar. O governador Mauro Mendes disse para eu ficar quieto, porque eu não podia falar, porque eu só falo abobrinha. Agora, quem falou abobrinha contra o Tribunal de Justiça foi ele. Aliás, uma plantação de abóbora, né? Isso aí é uma plantação gigante. Muito bem. Eu tenho direito de falar. Cala a boca já morreu. Eu tenho direito fundamental de falar. Como cidadão, porque eu não cheguei ontem aqui no Estado. Eu combati o crime organizado aqui 2 vezes. Eu tenho história aqui nesse Estado. Eu não fiquei rico na política, eu não fiquei rico no garimpo ilegal, eu não fiquei rico nisso. Eu tenho história nesse Estado, portanto eu posso falar. Quem são os que ficaram ricos, doutor Pedro Tax, com um garimpo ilegal aqui no Estado de Mato Grosso? Veja, nós temos... O senhor tocou num ponto agora aí... Em vários pontos. O senhor tocou num ponto aí, que é a questão ambiental, a questão do garimpo ilegal, que é uma temática
que está sendo tratada aqui no estado de Mato Grosso, assim, em salas fechadas. Não, em salas fechadas. Salas fechadas. E eu quero complementar... E aí até o próprio Ministério Público do estado de Mato Grosso tem sido provocado com relação a isso. Eu quero cumprimentar a promotora de justiça, a doutora Ana Luísa Peterlini, que foi para cima daquele crime que fizeram com o Morro de Santo Antônio. Do meu apartamento, que eu vejo o Morro de Santo Antônio, acabaram com o Morro de Santo Antônio. Sem autorização, sem licença, e tem garimpo ali. Aí ela está investigando se é garimpo legal ou ilegal. Não é isso? Eu não tenho nada contra garimpo, desde que cumpra a lei. Aí eu vou responder objetivamente a sua pergunta. Eu tenho direito de falar. Sabe por quê? Porque você não pode perder a capacidade de se indignar. Indignar com 5 jovens que vieram trabalhar do Maranhão aqui em Mato Grosso, negros, pobres, que sumiram em Várzea Grande. E ninguém fala mais nada. O senhor volta novamente à questão da segurança. Eu estou aqui observando o senhor. Por favor. E eu fico tentando fazer uma análise, porque o senhor foi governador do estado de Mato Grosso. E quando o senhor assumiu o governo do estado de Mato Grosso, a expectativa de uma mudança radical no estado de Mato Grosso era enorme. Verdade. Mas que com a sua saída se transformou... Uma decepção. Desculpa. A minha mãe falou isso. Uma frustração. É verdade, né? É verdade. E agora a gente vê o senhor falando do governo do atual governador Mauro Mendes, que está no seu 2º mandato, que é um dos governos mais bem avaliados do Brasil. Verdade. O governador Mauro Mendes hoje, ele é considerado como um dos 3 melhores e mais atuantes governadores do país. 83%, é isso? E o senhor pinta um cenário de Mato Grosso? Não estou pintando. Eu acho que se você fizer uma pesquisa aqui em Cuiabá, Jesus Cristo não tem 83%, porque tem muçulmanos, tem judeus, não é isso? Que pesquisa interessante. Isso não parece, de repente... o retorno de Pedro Tax para discussão política em virtude de uma eleição ao governo do Estado, Senado da República, Câmara Federal, governador, doutor Pedro Tax. Me permita, Agnello, obrigado por essa pergunta. Eu já passei do tempo de ficar preocupado com o que outras pessoas pensam ao meu respeito. Com 23 anos eu fui procurador do Estado de São Paulo, com 24 passei para a magistratura, com 25 fui procurador da República, com 41 eu fui senador, com 46 eu fui governador do Estado e hoje sou um jovem advogado, advogando há 5 anos. Eu não tenho um processo contra mim, eu sou cidadão. Sou professor de Direito Constitucional e tenho direito constitucional de falar. Algumas pessoas estão incomodadas. Já me mandaram recadinho, pode mandar à vontade. Pode mandar à vontade. Sabe por quê? Porque entre o caminho mais fácil e o certo, eu sempre escolhi o certo. Escolhi o certo. Eu tenho direito de falar. Agora, se eu não puder falar, o governador Mauro Mendes, existem pontos no governo que são ótimos. Eu tenho que complementar as estradas que estão sendo feitas. Agora, eu tenho que ficar preocupado com o seguinte. O Estado de Mato Grosso pagou 1 bilhão e 500 milhões para a Odebrecht, para os bancos. Não é isso? 1 bilhão e 500 milhões. Pegou mais 5 bilhões... Você está falando da BR. Da concessionária. Da estadualização. Pegou mais 5 bilhões, 6 bilhões de reais. Dinheiro do Estado, né? Dinheiro público, você concorda? Quem vai administrar isso depois? Vai conceder? Isso aí é barriga de aluguel? O Ministério Público tem que ficar em cima. Vamos falar de outras concessões... Quando o senhor fala barriga de aluguel, o senhor está querendo... O senhor está insinuando Não estou insinuando. Eu estou dizendo, eu não vim aqui para querer dizer, eu estou dizendo que o Ministério Público tem que ficar fiscalizando, objetivamente. Eu fui procurador da República há 15 anos, eu fiscalizava. Aliás, a função do Ministério Público é fiscalizar. E o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não está cumprindo esse papel? Eu quero saber disso, eu estou perguntando ao Ministério Público. Existe um procedimento que investiga isso, as licitações estão sendo feitas, essas concessões. É muito bom a concessão, pessoas deixaram de morrer da BR. É fato, deixaram de morrer na BR. Que bom, parabéns. Eu estou parabenizando. Agora, você tem que fiscalizar, né? Sabe por quê? O Ministério Público não está fiscalizando. Nesse caso, eu quero confessar a você que não sei, viu? Não sei se está fiscalizando, o Ministério Federal, estadual. Tomara, porque se eu fosse procurador da República, eu estaria fiscalizando, né? Eu já fui, me permita mais, eu estou cumprimentando o governador por isso, né? Estou cumprimentando o governo por isso. Parabéns, né? Parabéns pelas fachadas nas escolas, 630 escolas com fachadas bonitas, né?
Fachadas é bonito, reformaram as escolas, melhorou o índice de educação do estado de Mato Grosso em 8 anos, eu também melhorei em 4, com dificuldade, sem dinheiro. Sem dinheiro a Brasília fica feia, né? Com dinheiro, você pode melhorar a Brasília, aquela Brasília amarela, aquele carro, fica melhor. Muitos empresários, como o próprio governador, quebraram naquele período em que eu administrei o Estado, né? Quebraram. E é o que consta, o Mauro é uma pessoa competente. Né? É competente. Naquele momento é um momento difícil, né? É um momento difícil. Quebrou. Isso não fala que ele é incompetente. Eu perdi a eleição para o Mauro e entreguei a faixa, cumprimentei. Isso é democracia. Como o Mauro perdeu para o Silval, né? Como o Mauro perdeu para o Wilson Santos, como o Piveta perdeu lá em Lucas de Rio Verde, né? Aliás, Piveta, quero lhe cumprimentar, gosto muito de você, né? Torço para que seus projetos se realizem e cuidado, né, com tapinhas nas costas, né? Cuidado com traições. Você é esperto, é um grande empresário, sabe o jogo, não é isso? Doutor Pedro Táxi, eu quero voltar na questão ambiental, porque o Brasil está sendo provocado, né? Dentro dessa discussão global, ambiental, né? Nós temos visto o próprio presidente da República fazer várias viagens e falar a respeito dessa temática, discutir a questão ambiental do Brasil. Mato Grosso tem sido duramente cobrado, principalmente pela Europa. Dias atrás vimos aquela discussão do próprio presidente da França, o Macron, com relação à questão da Amazônia Legal, da nossa Amazônia, influenciando também, de certa forma, o estado de Mato Grosso, cobrando aquilo que eles não têm direito. Verdade, concordo com você. Né? E a gente bem sabe que a questão ambiental, ela passa pela industrialização, ela passa exatamente pelo desenvolvimento humano, passa por uma série de setores. Como é que você está vendo essa questão ambiental aqui no estado de Mato Grosso? Mato Grosso foi o estado que mais queimou. Mato Grosso foi um dos estados que mais desmatou nos últimos 4 anos. Nós temos hoje na SEMA 100 mil cadastros ambientais rurais parados. Desculpa, mas a SEMA discorda disso. Vamos, a SEMA discorda? Então ela pode soltar a planilha de quantos cadastros ambientais rurais ela tem parados os processos? Não, esses números nós não temos conhecimento. Então podia chamar a secretária da SEMA e perguntar, né? Eu vou repetir, 100 mil, tá bom? Eu posso mandar para você de hoje, tá? 100 mil. Esse é o primeiro ponto. Eu concordo com o governador Mauro Mendes, ele tem que viajar, eu fiz isso. Eu fui na COP21 em Paris, representando o Estado, fui na COP25 na Alemanha, representando o Estado, criamos o programa Produzir, Conservar e Incluir, conseguimos mais de 150 milhões de euros. O que foi feito com esse dinheiro? É o dinheiro que está sendo gasto na Secretaria agora, de Agricultura Familiar. Eu concordo que Mato Grosso não pode obedecer leis europeias. Mato Grosso produz muito e protege 64% do nosso território. Isso é fato. 64% do nosso território é protegido. O setor produtivo do estado de Mato Grosso está de parabéns. Agora eu quero só dizer o seguinte, setor produtivo não é só o agronegócio. Agronegócio é muito importante. Eu quero aqui parabenizar o agronegócio. Mas quando você fala em setor produtivo, eu estou falando também daquele cidadão que tem uma mercearia lá em Alto Paraguai, que tem 3 colaboradores. Eu quero falar daquele cidadão do material de construção pequenininho. Você sabe quantos por cento o comércio emprega no estado de Mato Grosso? 62% dos empregos, 62%, são gerados pelo comércio. Você sabe quanto que o comércio paga de imposto no estado de Mato Grosso? 66% de tudo que Mato Grosso arrecada é do comércio. O agronegócio é muito importante. Mato Grosso tem que se orgulhar do agro, daquele que produz, daquele que preserva as leis ambientais e daquele que fez com que Mato Grosso fosse conhecido no estado, no mundo todo. Agora, o setor produtivo não é só agro. É também comércio, é também serviço, porque o senhor que está me ouvindo, lá em Várzea Grande, lá na fábrica da Ortobon, lá no Cristo Rei, no Parque do Lago, o senhor tem um salão de beleza aí, uma barbearia, tem 3 cabeleireiros que trabalham para o senhor também é do setor produtivo, que o senhor paga. Aliás, me permita aqui, aquela ponte do Parque Atalaia ao Parque Cuiabá, aquela ponte, o dinheiro, se o Val Barbosa conseguiu lá para trás, depois estava parado esse dinheiro, o Marcelo, na nossa administração, o Marcelo Duarte,
conseguiu esse dinheiro, nós escolhemos. Eu escolhi o local dessa ponte e nós fizemos a licitação para uma empresa Rivoli fazer essa ponte. Essa ponte é muito importante, mas foi nossa administração que escolheu. O lugar, porque podia ser feito em qualquer lugar do estado. Entendi. Doutor Pedro Tax. Que bom que o senhor entendeu, Guilherme. Doutor Pedro Tax. Senhor. Ontem o senhor esteve em Brasília. Foi em Brasília. Ontem o senhor se reuniu com o Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB. E o senhor também esteve reunido ontem com o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, também do PSB. O senhor está de malas prontas para o PSB? É o seu próximo partido? É lá que o senhor vai colocar o seu nome em 2026 para apreciação novamente da população de Mato Grosso? Não sabemos ainda se para governo, Senado. De fato, o senhor é um nome que vai disputar as eleições em 2026? Posso responder? Pode, claro. Obrigado, meu amigo. Eu tenho amigos em Brasília. Quando souberam que eu ia para Brasília, me chamaram o vice-presidente. Mas foi uma conversa política. Não, eu fui conversar com o vice-presidente da República sobre um projeto educacional que nós temos aqui. E ele é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Sim. Nós fomos conversar com o ministro Gilmar, no IDP, né, que é uma faculdade hoje com nota 5 na OAB, eu sou professor de Direito. O Carlinhos Siqueira eu conheço há mais de 20 anos. Eu fui convidado para tomar café com eles. Eu não tenho só adversários, eu não tenho só inimigos, eu não tenho só pessoas que não gostam de mim. O senhor respondendo objetivamente, eu tenho mais de 35 anos. Sim. Tenho mais de 35 anos. Sou ficha limpa, aliás, não tenho um processo. Sim. Não é isso? Tenho história nesse estado. Se eu sou candidato em 2026, isso aí é o futuro, a Deus pertence. Não, uma coisa a gente precisa reconhecer, que Mato Grosso sente saudade do Pedro Tax enquanto Senado da República. Porque enquanto o senhor esteve lá, nos 4 anos como senador da República, é indiscutível, Mato Grosso sabe disso, o Brasil sabe disso. O senhor era um dos melhores senadores que esse Brasil tinha. Aliás, eu fui premiado 4 anos, nos 4 anos, como um dos 5 melhores senadores do Brasil. Eu me lembro bem dessas premiações. Na época, a mídia nacional divulgou muito isso daí, aqui em Mato Grosso também. Aliás, eu fui o único senador que só faltou um dia ao Senado em 4 anos. Você sabe por que eu faltei? Porque eu fui voluntário para ser testemunha no júri a que o Arcanjo foi condenado. Certo. Eu fui testemunha, fui voluntário. Muitos esperavam que o senhor fosse disputar as eleições passadas. Isso não aconteceu. Mas agora, o que se discute no bastidor, e o senhor fica muito à vontade para falar, é que, sendo o senhor um centro-esquerda, né, que transita bem dentro do centro e também do movimento de esquerda, o senhor está se juntando a um grupo que tem ali dentro Carlos Fávaro, ex-prefeito de Rondonópolis, Zé do Pátio, e outros nomes mais, para formar um grande bloco, tido como do movimento centro-esquerda aqui no estado de Mato Grosso, se preparando para as eleições de 2026. Eu não sou candidato em 2026. Sou advogado, estou trabalhando para pagar minhas contas. O senhor está dizendo que não vai ser candidato? Não vou ser candidato. Ou o senhor está dizendo hoje que não é candidato, mas pode ser em 2026? Eu não vou ser candidato. O futuro a Deus pertence. Como diz o senador Jaime, você não sabe quem está vivo vai estar vivo lá. Me permita, tem 5 anos que eu não converso com o senador Fávaro. Tem 4 anos que eu não converso com o Zé Carlos do Pátio. O que existe é muita fofoca, né? A imprensa me chamou para falar sobre segurança pública porque eu sou um professor de constitucional, processo penal. Tido como um dos melhores do Brasil. Eu trabalhei 25 anos e eu tenho uma pequena contribuição no Estado a respeito disso. Mas o senhor nega o desejo, a vontade de disputar as eleições? Eu tenho tantos desejos. Por exemplo, o senhor disse que eu saí do governo, foi uma decepção. Eu concordo, erros foram cometidos, erros políticos, erros estratégicos. Eu não me arrependo, sabe por quê? Porque 70 mil pessoas que estavam na escuridão da cegueira, elas passaram a enxergar em razão de um projeto que eu fiz chamado Caravana da Transformação. E por politicalha, acabaram com a caravana. O senhor tem medo de disputar? 70 mil pessoas não enxergavam. Eu saio nas ruas, aqui em Cuiabá e outras cidades, as pessoas vêm me cumprimentar porque não enxergavam. O senhor tem medo de disputar uma eleição novamente? Medo? No Legislativo? Não, eu não tenho tempo para ter medo, né, Guilherme? Sim. Medo é alguma coisa que eu não tenho, né? Quem foi voluntário em júris para prender Delbrando Pascoal, quem assinou a petição para prender o Arcanjo, quem quis ser governador do estado de Mato Grosso depois que uma quadrilha
roubou 1 bilhão e 500 milhões, depois que eu melhorei o Estado, aí fica fácil o próximo governo, né? Aí eu não tenho tempo para ter medo, né? Eu estou entrevistando o Pedro Tax, ex-governador do Estado de Mato Grosso, ex-senador da República. Sou advogado. Operador do direito. Não, eu prefiro falar advogado, que é uma honra para mim ser advogado. Né? Aqui comigo no Passando a Limpo. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu quero voltar falando sobre as eleições de 2026. Nós temos nomes importantes aí sendo colocados para disputar o governo do Estado. Eu nem sei quais são eles. Senado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre eles. Eu vou para o intervalo comercial. Fica comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal é o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! A TV Mato Grosso está de cara nova. Com uma programação diversificada, trazemos informação, esporte, cultura, saúde, política e entretenimento, sempre valorizando nossas raízes e os cidadãos mato-grossenses. Acompanhe a nossa programação ao vivo ou pelas nossas redes sociais. Volta com o programa Passando a Limpo, recebendo nessa tarde e noite, já são 18 horas e 5 minutos, a presença do Dr. Pedro Tax, ex-senador da República e ex-governador do Estado de Mato Grosso. Dr. Pedro Tax, nós encerramos o bloco anterior e eu disse que eu queria falar com o senhor a respeito das eleições de 2026. O senhor já negou, disse que não é candidato, mas eu sei que o senhor está conversando com muita gente, ainda que o senhor não queira aqui falar, mas só o fato de o senhor ter reunido com Alckmin e com o presidente nacional do PSB, é certo que a discussão foi política, o senhor deve participar brevemente dessa sigla, mas nós vamos deixar para frente. Mas as eleições ao governo do Estado de Mato Grosso... Me permita só interrompê-lo, eu quero
dizer, cumprimentar o presidente do PSB no estado, Sim. o deputado Maxi Russo, parabéns, né? Maxi fez o PSB crescer no estado. Muito. Trabalho dele, parabéns pelo assumiu a Assembleia Legislativa, parabéns, Maxi. Mas estão dizendo que ele não vai ficar no PSB, vai para um outro partido Não sei. de centro aí. Vamos aguardar para ver se confirma. Tudo indica que ele deve ir para o Podemos, e aí o Podemos é um partido de centro-direita, né, que tem uma característica mais próxima do eleitorado do estado de Mato Grosso. Doutor Pedro Táxi, a discussão e o assunto é quem vai ser o próximo governador do estado de Mato Grosso. Nós temos o nome do vice-governador Otaviano Pivetta, que, segundo o governador Mauro Mendes, é o candidato do grupo, mas junto com ele ali, nós temos o nome do Cidinho. Inclusive, Cidinho deu uma entrevista ao RD News, eu não sei se foi nessa semana ou na semana passada, dizendo que ele está à disposição, está pronto também, e ele gostaria de comandar o estado de Mato Grosso, e é uma pessoa de confiança do grupo, do governador Mauro Mendes, cuidando da concessionária do consórcio que é responsável pelas obras da BR-163. Mas também temos outros nomes de peso. Temos o nome do próprio ministro Carlos Fávaro, do PSD, temos o nome de Wellington Fagundes, do PL, tem também o nome de Odílio Balbinotti, que é desse movimento da direita, é o candidato de Bolsonaro, e tem o nome do senador Jaime Campos, que também já disse, pedra 90, tô pronto para ser, ou seja, pesos pesados aí, né? Como é que o senhor avalia esses nomes? E tem o Wellington, né? O Wellington também. Não, eu falei o Wellington Fagundes, do PL, que já disse que ele quer ser candidato. Como é que você avalia esses nomes? O senhor acredita que verdadeiramente Otaviano Pivetta deva ser o nome desse grupo do governador Mauro Mendes? Eu vejo o seguinte, eu fui candidato 2 vezes ao governo do estado. Uma eu ganhei, com 57% dos votos, outra eu perdi. Sim. Eu vejo que são pessoas que têm que ser candidato, desejam ser candidato. O vice-governador Otaviano Pivetta, que eu respeito bastante, o Otaviano Pivetta, né, foi o grande administrador em Lucas. Foi um grande prefeito em Lucas do Rio Verde. Mas o povo, ele perdeu a última eleição. Como que ele perdeu sendo um grande administrador? Né? Então o povo gosta muito dele lá, mas tem gente que não gosta também. Perdeu a eleição. É um grande administrador, espero que ele não seja traído, né? Eu conversei com uma pessoa no avião, né? Vindo de Brasília ontem, falou, olha, Cidinho vai trair Pivetta, Cidinho, eu não sei, faz tempo que eu não converso com o Cidinho. Você acredita que o Otaviano Pivetta vai sofrer desse mal que assola a política nacional? Porque diz que a política odeia a traição, diz que ama a traição, mas odeia os traidores. Será que nós vamos ver esse filme? Ele não pode ficar, o Pivetta é um grande quadro da política mato-grossense, um grande administrador, quero dizer isso, né? Mas ele não pode ficar parecendo uma esfinge, né? A esfinge no Egito, né? Mais ou menos assim, morrem, enquanto o cemitério em Lucas, 12 pessoas mortas, tem que falar. Quem quiser ser candidato a governador, quem quiser entrar na política, tem que falar sobre tudo. Não é só sobre o setor produtivo. O setor produtivo é importante. Mas a dona Maria que mora lá no bairro, o cidadão que acorda cedo para trabalhar, ele também é importante. Mas não fica ruim ele falar, sendo vice-governador, levantar essa bandeira? Ah, bom, aí eu não sei, né? Aí eu não sei o que ele pode falar ou não, se ele está proibido de falar pelo governador Mauro Mendes. Se ele está proibido de falar pelo governador Mauro Mendes, eu não sei. Isso eu não sei. Certo. Com relação à disputa ao Senado da República... Eu acompanho pela imprensa, Guinel. Certo. Alguns nomes já se despontam também aí, Janaína Riva, o próprio Zé Medeiros, que inclusive ocupou a sua vaga no Senado da República, né, e na ocasião foi um bom senador durante 4 anos, hoje é deputado federal, mas é o candidato de Bolsonaro, né? E outros nomes mais. Pode pintar o nome de Pedro Táxi? Hoje eu quero continuar a advogar, estou trabalhando bastante, graças a Deus, cuidar da minha vida, da minha família, voltei a dar aula. Né? Voltei a dar aula e discutir segurança pública, discutir o Estado. O nome de Mauro Mendes no Senado da República soa como positivo para o Estado e para o país? O Mauro Mendes é um grande candidato ao Senado, né? Sim. Eu vejo que o Mauro pode despontar, sim, como um grande senador da República. Não vejo nada contra isso. Tem experiência, já perdeu, já ganhou eleições, é um grande empresário, né? Foi governador, foi prefeito, é um candidato absolutamente forte para o Senado que, com certeza, pode orgulhar Mato Grosso. O senhor
em alguns temas, o senhor parece-me ser econômico, ou está, assim, muito econômico com relação a aprofundar um pouco mais nas discussões. Tipo o quê? As próprias eleições, o cenário político aqui de Mato Grosso. Te agrada esse cenário que você está vendo aí? É que eu Está numa temperatura, ambiente favorável aqui no estado, ou com a sua expertise, a sua experiência por já ter passado por lá, enfim, como é que o senhor avalia? Eu vejo, às vezes, o debate assim, um pouco raso, demagógico sobre determinados temas, raso com a profundidade de um pires, notadamente da segurança pública. Algumas pessoas que não entendem nada, falando. Você pode falar à vontade. Pode falar. Todo mundo pode falar na democracia. Quem sabe, quem não sabe, pode falar. Agora, aquele que se busca um cargo público, ele tem pelo menos que estudar um pouquinho só, né, para saber o que está falando. Esse debate precisa melhorar no Estado, sim. Como é que o senhor está vendo essa relação do judiciário, do legislativo e o executivo aqui no estado de Mato Grosso? Aqui no estado de Mato Grosso, né? Eu procurei fazer, enquanto governador, respeitar a independência do Poder Judiciário. Né? Você pode ter reclamações de magistrados, da administração do Tribunal de Justiça, o doutor Rui Ramos, doutor Paulo da Cunha, que foram presidentes do TJ enquanto eu fui governador, que falta de dinheiro, repasse, a Assembleia Legislativa, né, eu respeitei os parlamentares, não paguei mensalinho para parlamentar, os próprios parlamentares falaram isso, né? Eu respeitei a atuação, tive projetos recusados, porque eu acredito que o Legislativo ele seja muito importante. Uma função muito importante do Legislativo, fiscalizar o Executivo. Agora, o Legislativo não pode ser lambebotas do Executivo. O Legislativo não pode ser despachante de orçamento da União. É parlamentar, por exemplo, federal. Parlamentar federal, com raríssimas exceções, ou é um parlamentar TikTok, que só fica na internet fazendo coisa, ou é um parlamentar que é despachante do orçamento? Como é que o senhor avalia hoje o nível dos nossos parlamentares federais? Dos 8 deputados federais e dos 3 senadores que hoje lá estão. Eu não quero fulanizar a conversa, citando este ou aquele nome. Sim. Não me cabe avaliá-los, o eleitor que vai avaliá-los. Mas né? se o senhor tivesse que avaliar dando uma nota eu não me sinto assim preparado para dar nota a essas pessoas. Ganharam a eleição. Eu estou falando de nota porque o senhor é professor, né? E professor está acostumado a dar nota. Ele também reprova alguns, né? Quem que o senhor reprovaria hoje na Câmara Federal e no Senado? Eu não tenho essa competência para fazer isso com esse parlamentar. O que eu estou dizendo é criticando de uma forma geral. Você vê, o Supremo Tribunal Federal hoje tem 400 investigações, 400, eu vi hoje isso, 400 investigações sobre a chamada emenda PIX, né? O Legislativo da União, ele hoje abocanha 50% do orçamento da União. O presidente não pode fazer nada. Por que não pode fazer nada? Porque os parlamentares, através das emendas, sem transparência, eu, quando fui senador da República, as minhas emendas eram decididas em audiências públicas com a comunidade. Eu chamava o promotor, o padre, o juiz, o pastor, eu chamava a comunidade para discutir as emendas, um orçamento participativo. Hoje, nós não sabemos como esse dinheiro foi parar, mas o Supremo vai. Eu ontem em Brasília conversei com algumas pessoas importantes de lá, falaram, olha, é um escândalo maior que Petrolão, Mensalão, Lava Jato. Mas na porque onde? Vai... Onde? No Brasil todo, em razão das chamadas emendas PIX. Alguma coisa passa aqui por Mato Grosso? Olha, me falaram, mas eu não posso contar aqui que me pediram segredo, né? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte... Eu não sou caninha, fofoqueiro, o Dr. Pedro Táxi, em alguns momentos, ele é terrível. E o BRT, você não vai falar do BRT? Inclusive, pelo amor de Deus, aqui, a produção tá me eu estudei aqui, tanto para falar do BRT. Estão me cobrando aqui o assunto do BRT. Vão me cortar o programa. Peço licença ao senhor, porque hoje uma notícia muito importante para Mato Grosso. Em virtude da ação promovida inicialmente pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com relação a esta obra absurda do BRT aqui em Cuiabá, que deveria ter sido terminada e finalizada, pelo menos nesse trecho que você tem visto cortando a cidade aqui de Cuiabá, Várzea Grande, enfim, deveria ter sido finalizada em 2024, nem 20% da obra foi concretizada, foi realizada. O Tribunal de Contas do Estado promoveu uma ação na semana passada através do presidente
Sérgio Ricardo. E hoje o governo do estado, após análise, cancelou o contrato com o consórcio responsável pela obra do BRT aqui na capital. Vamos ouvir a fala do governador Mauro Mendes. Eu vou ouvir também? Sim, senhor. Tá. O governo de Mato Grosso, no dia de hoje, tomou a decisão de notificar o consórcio BRT do início do processo de rescisão contratual. O contrato prevê que nós temos que dar a eles o direito de defesa em 5 dias para que, posteriormente, o governo tome a decisão definitiva. Nós fizemos isso porque os prazos contratuais estavam todos atrasados, a empresa não vinha desempenhando bem a execução das obras e, nos últimos 3 meses, um desempenho ainda pior do que ela apresentou nos últimos anos. Em função disso, o governo já apresentou essa notificação nesta data, na data de hoje, e a partir de agora estamos construindo as soluções para que a obra possa ter continuidade e o mais rapidamente possível seja retomada. Os nossos técnicos já estão dialogando com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para construir esta alternativa que permita que as obras reiniciem com outras empresas e que possam concluir mais brevemente possível. Aí está a fala do governador Mauro Mendes com relação à rescisão do contrato com o consórcio, ainda bem, porque ficou visível que estas empresas não têm competência técnica nem financeira para poder tocar uma obra tão importante. Pedro, antes era VLT, agora BRT e precisou mais uma vez de uma intervenção, primeiro do Tribunal de Contas do Estado, depois a iniciativa de rescisão do contrato do governo. Como é que você compreende isso? Olha, eu ouvi atentamente, com respeito ao governador do estado, Mauro Mendes, e me lembrei de Garrincha na Copa de 58. Garrincha disse o seguinte para o técnico da seleção: jogo é jogo, treino é treino. Por que Garrincha disse isso? Né? Porque você treina, na hora do jogo é diferente. Quando o governador Mauro Mendes foi candidato contra mim, ele... Em 30 dias vou resolver o VLT. Em 1 ano está pronta a obra. Está aí. Jogo é jogo, treino é treino. Vamos contar a história do VLT e do VRT. Inicialmente era BRT. Aliás, o setor produtivo do Estado que doou o projeto do BRT. O senador Maggi, à época, teve uma grande contribuição nisso. Era BRT. Aí, alguns foram passear em Portugal. Trouxeram o VLT no bolso. Foram no Ministério das Cidades, mudaram o modal de BRT para VLT. Tem uma ação civil pública do Ministério Público Federal lá, que eu já li a ação. Muito bem, mudaram de BRT para VLT. O VLT veio no bolso. Aí compraram os vagões antes de começar a obra. É a mesma situação a da senhora que vai construir a casa e já compra o fogão, a geladeira, a cama, aí faz a casa, a cama não cabe dentro da geladeira. Muito bem, eu como senador... Eu fiscalizei, eu tenho documentos sobre isso. Montei um grupo de professores da Federal, da Unemat e do CREA, fiscalizei isso aí. Fiz discursos como senador, fiz reuniões, mas o governador Silval Barbosa quis mudar para VLT. Aliás, o prefeito era Mauro Mendes, né? O prefeito da cidade era o Mauro Mendes, eu não me esqueço disso. Eu ganhei a eleição. Alguém poderia perguntar, mas o senhor ficou 4 anos lá e não terminou a obra do VLT? Primeiro que a obra do VLT foi paralisada antes da Copa, antes das eleições. Foi o governo Silval Barbosa que paralisou a obra, não fui eu. Iniciando o governo em 2015, nós montamos um grupo e começamos a negociar com o consórcio a retomada das obras. 2015, 2016, Agnello, eu fiz várias reuniões com o consórcio lá em São Paulo, no gabinete do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele me cedeu para fazer a reunião com o dono da CCR, da CR Almeida, me parece que era a CR Almeida, do Grupo CAF, lá fizemos reuniões. Sabe quem participava dessas reuniões? Um momento Galo, era procurador-geral do Estado. Aí veio a Operação Descarrilho. Quem roubou? Está lá no processo da Operação Descarrilho. Riva pai, Riva mãe, eu não tenho nada a ver com isso. Aí tivemos que paralisar a obra. Mauro, eu tenho esperança que você termine o BRT, torço para isso. Agora, jogo é jogo, treino é treino. 30 dias, você já pediu desculpas à população, parabéns, tá bom? Espero que termine, porque muitos comerciantes quebraram em razão dessa obra. Nós que ajuizamos a ação contra o consórcio para parar a obra, para romper o contrato na nossa administração. Quem assinou foi o Galo, né? Agora, a preocupação que fica é com relação ao tempo que vai se levar para que seja implementado, obviamente,
a possibilidade do reinício dessas obras pela empresa que ainda nós não temos por certo. Você falou que essa empresa aí não é uma boa empresa, é essa empresa que fez o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso? Infelizmente. Bem, olha, nós vamos... Me permita só cumprimentar o Sérgio Ricardo pela ação da questão das concessões, né? A fiscalização, né? Um abraço a você, ágil, Sérgio Ricardo. O Tribunal de Contas tem sido muito ágil nessas ações. E o Guilherme Maluf cumprimentá-lo pelo acompanhamento sobre a hanseníase no Estado, né? Sim. Nós criamos um programa de combate à hanseníase, que é um mal, assim, e o Guilherme Maluf, então, o Tribunal de Contas, tem feito um trabalho muito interessante sobre isso. Entrevistei nessa tarde e noite o ex-governador do Estado do Mato Grosso, senador da República, doutor Pedro Tax. Advogado, sou advogado. Muito obrigado, hoje advogando, né? O senhor não quis recuperação dizer aqui, tributária. O senhor fugiu várias vezes da pergunta, né? O senhor é um fujão, mas eu tenho por certo que o seu nome deve figurar como um dos nomes a ser apreciado para a população na disputa eleitoral em 2026. Assim, o futuro a Deus pertence. Eu não sou fujão, mas também não sou ladrão também, né? O que tem de ladrão aí não está escrito, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência, não sai daí não, continue comigo aqui no Passando a Limpo que volta já. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal é o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! A TV Mato Grosso está de cara nova. Com uma programação diversificada, trazemos informação, esporte, cultura, saúde, política e entretenimento, sempre valorizando nossas raízes e os cidadãos mato-grossenses. Acompanhe a nossa programação ao vivo ou pelas nossas redes sociais. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Volta com o programa Passando a Limpo para agradecer a você pela sua audiência. Olha, muitas mensagens, muita gente querendo abraço, né? Eu quero agradecer imensamente pela audiência. Terminamos agora a entrevista com o doutor Pedro Tax. Foi assim, uma entrevista quentíssima. Hoje nós não teremos a mensagem do dia, mas eu quero deixar a você um grande abraço, desejando que Deus lhe abençoe ricamente, abundantemente. Shalom. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.